Campina Grande, terça-feira, 7 de novembro. Estamos juntos outra vez para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Você deve estar lembrado, hoje ouviremos a conclusão de toda a exposição bíblica ministrada pelo pastor Robson a despeito da guerra lá no Oriente Médio, sabendo que Deus tem realmente um plano ou um projeto para a nação de Israel. Israel não pode ser derrotada, não pode ser destruída, tampouco riscada do mapa, como dizem os que não querem que Israel exista. Essa declaração foi pronunciada pelo Ahmadinejad, que foi presidente do Irã durante muitos anos. E hoje a gente vê que isso está realmente na pauta. O plano, os projetos deles é destruir realmente Israel, mas isso jamais acontecerá. Se você ler o Salmo 137, Salmo 122, você vai ver que realmente Deus ama aquele povo e não vai permitir que isso aconteça. Sem perda de tempo, fiquemos com o pastor Robson. Então agora a coisa está escalando, está aumentando, né? E Israel começa a receber ameaças de alguns vizinhos, de alguns agentes vizinhos. A fonte extraída aqui, Israel nas notícias, abre aspas, ameaças chegaram a Israel através de mediadores egípcios e jordanianos, de que qualquer escalada israelense será recebida com respostas de territórios não palestinos, ou seja, os países vizinhos, os países árabes vão responder. E que o Hezbollah e o eixo da resistência estão totalmente preparados para qualquer desenvolvimento israelense. Israel já começou a ser atacado lá no norte, lá perto do Monte Hermon, na divisa com o Líbano. Veja só, ontem ocorreram esses ataques. Então você tem aqui o Iraque já comemorando em Bagdá a bandeira da Palestina sendo projetada no edifício. No Líbano, né, manifestantes nas ruas segurando a bandeira da Palestina e parando os carros blindados da ONU e obrigaram os carros blindados, tanques de guerra, soldados da ONU com suas viaturas, passar por cima da bandeira de Israel e da bandeira dos Estados Unidos. A Líbia também projetando lá nos seus prédios a bandeira da Palestina. A Jordânia ontem colocando seus aviões para voar o dia inteiro na fronteira de Israel. Egito, Jordânia, Líbia, Líbano, Síria. E, curiosamente, só uma curiosidade aqui, deixa eu dar uma pausa nisso, eu vou levar a tua atenção para outra coisa, porque isso me fez lembrar de Mateus 24. E, mais uma vez, vou dizer de novo, vou repetir, vou falar outra vez. Não estou dizendo que o que está acontecendo é cumprimento literal de Mateus 24, mas existem coisas em Mateus 24 que nos fazem lembrar do que está acontecendo agora. Só uma curiosidade, sabe o que aconteceu ontem? No dia que Israel foi atacado, ocorreram 3 grandes terremotos ao redor do globo. Um terremoto de magnitude 6 no México, de magnitude 6,3 no Afeganistão e um de 6,7 em Papua Nova Guiné. Só essa curiosidade aí para você, que está em Mateus 24, versículos 6 e 7. Né? Mas não é só isso. Eu citei os 3 aqui. Há 3 dias atrás, ocorreram terremotos e deslizamentos no Nepal, 16 pessoas mortas. O Japão entrou em alerta de tsunami por causa de um terremoto de 6,6 graus. E um terremoto de magnitude 4 foi registrado em Nápoles, na Itália, há 5 dias atrás. Mas Jesus disse, não vos assusteis. É necessário que tudo isso aconteça. Querido, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 11.
Esse é um texto muito propício para nós. Israel declarou guerra. Algumas pessoas têm a tendência de dizer assim: eles estão pagando porque deram as costas para o cristianismo, né? Deram as costas para Jesus. Em certa medida, sim. Até mesmo porque esta semana também houve uma comemoração lá em Israel, e ela foi centralizada em Jerusalém, uma comemoração de cristãos. Então, cristãos estavam nas ruas, exercendo a sua fé, né? E alguns judeus de grupos radicais foram para as ruas cuspir e agredir cristãos. Eu não creio em coincidências. Perceba uma série de erros, de negligências que têm sido cometidas e as suas consequências. Você está lembrado da pregação do domingo à noite, domingo passado? As nossas ações terão consequências. Deus nos manda escolher entre bênção e maldição. Se você escolher as bênçãos, se você escolher ser fiel ao Senhor, Ele vai te abençoar. Se você escolhe fazer o contrário, maldições e sanções virão. Parece que a coisa aqui na nossa igreja tem caminhado de forma meio profética, né? Romanos 11, do versículo 15, eu coloquei aqui 16, mas não é, do 15 até o 23. Todos acharam? Porque, falando aqui de Israel, tá? Dos judeus. Porque se o fato de eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E, se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e você, isso aqui agora está falando dos gentios, nós que não somos judeus. E você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos. Você entende o que o texto está dizendo? Não se glorie contra Israel. Não ache que você é melhor. Porque eu creio em Jesus, o Messias, eles não creem, então eu sou melhor. Não pense isso. Porque vai sobrecair em você o mesmo pecado do orgulho e da arrogância. Não faça isso. Não se glorie contra os ramos, mas, se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. A raiz é Cristo. Então você dirá: alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto. Eles foram quebrados por causa da incredulidade. Mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema. Porque, olha só isso aqui, gente. Se Deus não poupou os ramos naturais, quem são os ramos naturais? Israel. Então vou ler de novo. Se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade. Mas, para com você, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Ops! Está entendendo, meu querido? Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Olha o plano que Deus tem de salvação aqui para o remanescente de Israel.
reenxertá-los na oliveira. Pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. O ramo foi cortado fora, mas Deus pode trazer e enxertar esse ramo de novo. Olha o que nos diz Salmo 135, versículos 3 e 4. Eu vou ler aqui na Nova Almeida atualizada. Tá? Louvem o Senhor, porque o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu quem? Jacó para ser dele. E Israel para ser o seu tesouro especial. Eu vou me arriscar. Dar uma de profeta. Israel não vai perder essa guerra. Não vai. Nem que seja na prorrogação do segundo tempo. Mas ele não vai perder essa guerra. Mas eu também não acredito que será uma coisa rápida. Eu acredito que, infelizmente, nós ainda veremos e ouviremos muitas coisas feias e tristes acerca dessa guerra. E nós precisamos orar. Nós precisamos orar porque, como alguns teólogos dizem, e eu concordo, eu penso assim, né, Israel é como nosso irmão mais velho. Nós somos enxertados na mesma árvore, a oliveira. Estamos na mesma raiz que é Jesus. Vários ramos foram cortados fora, estão desconectados de Cristo. Mas o Senhor pode fazer a fé nascer em seus corações e esses ramos podem ser trazidos de volta e reenxertados nessa oliveira, cuja raiz é Jesus Cristo. Nós precisamos orar, irmãos. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperem aqueles que te amam. É assim que diz a Sagrada Escritura. O judeu, ele diz isso constantemente. Salmo 122. É até fácil de você decorar. Você vai sair daqui hoje falando hebraico. Orai pela paz de Jerusalém. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Orai pela paz de Jerusalém. Quem quer orar? Vamos orar. Feche seus olhos e curva sua cabeça. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra. Nós agradecemos pela fé que foi derramada, depositada em nossos corações. Nós agradecemos pelo Teu poder, Senhor, nós agradecemos pela Tua presença, pela revelação do Senhor Jesus Cristo. E nós pedimos por Israel, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. A guerra é uma coisa tão feia. Tantas pessoas sofrem. Nesse momento, tantas pessoas estão chorando com o coração quebrado, Senhor, com a alma rasgada. Tantas pessoas mortas. Nesse momento, existem prisioneiros que estão sendo torturados. Pessoas que estão sendo profundamente machucadas na sua carne e na sua alma. Nós sabemos que o diabo também tira proveito de tudo isso para plantar ódio em corações, animosidade, para plantar o desejo de vingança. E o ódio é uma coisa que nunca fez parte dos teus planos. O que nós precisamos entender é que isso ocorre por causa da cegueira espiritual. Porque o Senhor Jesus não é colocado no centro
Então, Senhor, eu peço em primeiro lugar pelos nossos irmãos, aqueles que são convertidos, que creem em Jesus Cristo, que estão sofrendo, Deus, que estão envolvidos diretamente nessa guerra. Eu peço pelo povo judeu, por Israel, Senhor. Deus, esse povo tem sofrido tanto ao longo dos anos. Eu peço pela aliança que o Senhor tem, Pai. A aliança que foi feita, que está escrita na Tua Palavra. Pelas Tuas promessas que são irrevogáveis. É assim que a Tua Palavra diz em Romanos 11, os Teus dons e a Tua vocação são sem arrependimento. Eu peço por aquele povo, Deus, não porque aquele povo é bom, não porque tem bondade em seu coração. Eu peço pelo Senhor, porque é o Teu nome que é carregado em tudo isso. O Teu nome que é carregado por judeus e por cristãos. Eu peço por Ti, Senhor, para que o Senhor, o Teu nome, a Tua Palavra, a Sagrada Escritura, não seja envergonhada em tudo isso. Eu peço pelo povo árabe, Senhor, que também sofre também com a dor da guerra, porque tem que lidar com a morte, com a violência, com atos cruéis e terríveis, de ver a sua vida ser destruída, a sua família ser desfeita. Eu peço pelos terroristas, Senhor, que são iludidos por uma religião satânica, demoníaca, que inunda seus corações, que toma as suas mentes, que os torna cegos, que se torna um instrumento de tortura, de devastação. Senhor, não foi para isso que o Senhor nos criou. Não foi por isso que nós somos chamados Tua imagem e semelhança. Não é para isso que nós estamos aqui, Senhor. Nós somos chamados para manifestar a Tua glória, a Tua essência, para revelar a Tua vontade, o Teu plano. Nós fomos chamados para sermos instrumentos de transformação e não de destruição. Só há uma forma de haver paz. E ela se chama Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Então, Senhor, se manifesta naquele lugar. Se revele aos judeus. Se revele aos muçulmanos. Se mostre para que haja paz. Como Jesus disse, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Para que haja libertação, porque se o Filho do Homem libertar, verdadeiramente serão livres. Eu te peço pelo nosso coração, Senhor, que é inundado, que muitas vezes também é machucado, que não haja instabilidade em nós, que a gente possa entender que é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Na verdade, para aqueles que creem em Jesus, nunca haverá um fim. Então eu te peço, Senhor, peço pela nossa fé, porque essas questões dizem respeito diretamente a nós. Nos abençoe, Senhor. Nos abençoe com o conhecimento da Tua Palavra, com uma vida que honra ao Senhor. Se a Tua Palavra não estiver no centro da nossa vida, nada mais estará. Nossa vida não tem sentido. Eu peço pelas professoras que ensinam as crianças, que haja Bíblia na mente e no coração delas para passar para as crianças. Os professores que nesse momento ensinam aos adolescentes,
que haja Bíblia em sua mente e seu coração para ensinar as crianças. Os irmãos que estão sendo treinados para discipular casais, que haja Bíblia, sede pela Tua Palavra em suas mentes e em seus corações, porque somente a Tua Palavra salva casamentos, somente a Tua Palavra restaura vidas, somente a Tua Palavra sustenta famílias. Nós precisamos da Tua Palavra, Senhor. Ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para o nosso caminho, ela é que deve estar guardada em nosso coração para não pecarmos contra Ti. Traz de volta o Teu povo, Senhor. Essa também é uma promessa Tua. Trazer o Teu povo, restaurar o Teu povo, vivificar o Teu povo. E é assim que nós queremos terminar essa aula, Senhor. É assim que nós queremos terminar essa exposição, orando e louvando a Tua Palavra, cantando as Tuas promessas, lembrando de cada uma delas, que elas sejam vivificadas em nossos corações. Que as filhas de Sião, os filhos de Abraão, sejam tocados pelas Tuas promessas, pela Tua aliança. Seja com o Teu povo, esteja ele no Brasil, esteja ele em Israel, esteja ele na faixa de Gaza, na Cisjordânia, onde quer que esteja, seja com o Teu povo. O grande escritor Pierre Weil disse que relações humanas começam na vida intrauterina. Talvez as maiores dificuldades que temos na vida é na área dos relacionamentos. Hoje se sabe que a inteligência emocional é mais valorizada do que outros tipos de inteligência. Talvez aqui está o ponto nevrálgico das nossas lutas, como conviver com as pessoas. O grande problema é que a pessoa mais complicada que nós temos de nos relacionar e com quem conviver é com aquela pessoa que nós vemos diante do espelho. Via de regra, nós projetamos nos outros os nossos problemas e queremos lidar e denunciar nos outros aquilo que nós temos dentro de nós mesmos. Por esta causa, se queremos ter vida plena e saúde emocional e relacionamentos saudáveis, a primeira pessoa que precisa ser confrontada somos nós mesmos. Precisamos ter coragem de nos confrontar. É mais fácil eu exortar os demais, ainda que sejam milhares, do que encarar a mim mesmo e enfrentar a mim mesmo. Quando eu leio o livro de Salmos, encontro os conflitos e tensões da vida. E alguns dos salmos, normalmente os salmos de lamento, retratam esta realidade da necessidade do autoconfronto. Por exemplo, no Salmo 42, o salmista disse: "Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu." Quantas vezes você está abatido, para baixo, jogando a toalha, desanimado com a vida, flertando com a morte, achando que não tem mais saída para a sua vida? Quando você precisa, na verdade, olhar no espelho da sua própria alma, numa espécie de solilóquio, e confrontar você mesmo. Por exemplo, lá no Salmo 116, no versículo 7, o salmista disse: "Volta, minha alma, o teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo." Quantas vezes ficamos desassossegados, desesperados, inquietos, mesmo depois de termos sido contemplados pela graça de Deus? Então a minha palavra a você hoje é esta: pare de confrontar tantos outros, comece a confrontar você mesmo. Comece a exortar a você mesmo. Comece a trazer à sua memória aquilo que lhe traz esperança. Comece a confortar a sua própria alma.
Pregue para você mesmo, dizendo, calma, sossega minha alma, sossega. A situação está difícil, mas vai melhorar. Tempos de refrigério virão. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Este Deus é o meu auxílio, Ele é o meu Deus, então espera nele. Se assim você fizer, eu tenho certeza de que um novo horizonte vai se abrir na sua vida. A luz do céu vai iluminar os corredores escuros da sua alma. E aquelas correntes grossas do desespero que prendem você vão ser quebradas. E você correrá pelas campinas verdejantes da esperança. Eu preciso lhe dizer que hoje é dia de você confrontar a você mesmo. Eu não tenho dúvida que, diante de tudo que nós ouvimos, fomos devidamente esclarecidos a despeito desta guerra lá no Oriente Médio. Continuemos orando pelo Estado de Israel. Israel é a menina dos olhos de Deus e eu acredito que Deus está guardando, protegendo toda aquela nação para que ela não seja destruída ou riscada do mapa, como dizia o ex-presidente do Irã, o Ahmadinejad. Ele dizia isso, ele declarava publicamente que queria riscar Israel do mapa. Isso jamais acontecerá, até porque nós vemos no livro de Jó, capítulo 42, o Senhor dizendo através do livro de Jó, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jamais Israel será destruída. Continuemos orando, clamando a Deus, intercedendo em favor daquele povo que se chama pelo nome do Senhor. Deus abençoe a você que esteve conosco. Esperamos em Deus nos reencontrarmos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Que todos fiquem com Deus e até amanhã. Los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras, todos tus pecados limpiaré, y a vuestro país os traeré, quitaré el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré en vosotros mi Santo Espíritu y guardaréis mis mandamientos y habitaréis la tierra que di a tus padres y me serás por pueblo y yo seré tu Dios y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad y volverán porque el reino todo será de Adonai. No tendrán más hambre ni sed, ni el calor los afligirá, porque Adonai tiene misericordia y a ríos de agua los guiará. Y todos los cautivos de Jerusalén que fueron expulsados de Sefarad, las ciudades del Negev poseerán, y el reino todo será de Adonai, y habitaréis la tierra que di a tus padres, y me serás por pueblo, y yo seré tu Dios, y volverán y cantarán, se alegrará el desierto